Olá, meus alunos. Vamos dar continuidade ao estudo das normas gerais da ABNT, né? Na aula passada nós vimos como é que é a formatação do trabalho, né? Vimos os elementos pré-textuais de um trabalho científico e agora a gente vai dar continuidade, certo? Então vamos lá, gente. Como a gente viu os elementos pré-textuais na semana passada, agora nós vamos estudar os elementos textuais. O que são os elementos textuais, dentro de um trabalho? Os elementos textuais é a parte principal do texto que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto, que são a introdução, a gente já viu que é a introdução, vou passar aqui só para a gente ver o desenvolvimento e a conclusão, mas vamos falar um pouquinho primeiro da introdução. Então, é a parte inicial do texto, onde deve constar a delimitação do assunto tratado, problema, a pergunta da pesquisa, os objetivos, o geral e o específico, o método, que tipo de pesquisa, qual instrumento que vai ser utilizado, o universo, a amostra a ser investigada, e a forma de abordagem dos dados e a justificativa. Então, tudo isso deve estar colocada dentro da introdução. O desenvolvimento, que é a parte principal do trabalho, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto e divide-se em seções e subseções que variam em função da abordagem do tema e do método. Então, desenvolvimento, é claro, eu não vou colocar, desenvolvimento faz parte, eu não vou colocar desenvolvimento no trabalho, eu vou colocar as seções e as subseções relacionadas à minha pesquisa, dependendo do assunto que eu vou abordar. Tá? E por último, a conclusão, que é a recapitulação sintética dos resultados, e a discussão do estudo da pesquisa. Deve apresentar as deduções, as lógicas correspondentes à situação do problema e os objetivos propostos. É aquela coisa, conclusão, você vai ver se realmente o seu trabalho ficou acordado com os objetivos geral e específico que você falou lá no início da pesquisa. Tá? Então, é importante isso nessa conclusão. Além de colocar, que a gente já falou algumas vezes, a importância do seu estudo, colocar suas contribuições, o que pode ser melhorado em determinada pesquisa, e a mostrar, é claro, mais uma vez, recapitular sinteticamente e resumidamente os resultados da discussão do seu estudo. Depois dos elementos textuais, agora nós temos elementos pós-textuais, que são apresentados no final da conclusão, é claro, que são referências, glossários, apêndices e anexos. Desses todos, o único que é obrigatório é a referência, o resto é opcional. Então, referência é o quê? É o conjunto padronizado de elementos que permitem a identificação de um documento, no todo ou em parte. Então, constitui-se de uma lista ordenada alfabeticamente de documentos citados pelo autor do trabalho. Então, nas referências devem constar obrigatoriamente todas as obras citadas no trabalho. Ah, professor, mas eu não citei determinado autor, mas eu li e tirei algumas ideias de lá. Tem que colocar referência? Tem, é claro. Se você utilizou de livros, apesar de você não citar no seu trabalho, você pode muito bem colocar ele nas suas referências. O negócio é que, se você citar alguém, tem que colocar nas suas referências. Se você citar alguém no seu trabalho, numa citação direta ou indireta, e você não colocar nas suas referências, aí vai constar erro. No caso, você estudou um livro, não citou nenhuma vez no seu trabalho, e você esqueceu de colocar, ninguém vai saber. Agora, se você citar um determinado autor, uma determinada obra no seu trabalho, e no final você não colocar lá nas suas referências, aí vai estar errado. Então,
atenção nessa situação, né? Se eu citei, se eu comentei aquele autor no meu trabalho, ele tem que ser referenciado no final. O glossário, que é uma relação em ordem alfabética de palavras ou expressões de uso restrito ou de sentido obscuro, acompanhado de respectivas definições, com o objetivo de esclarecer o leitor sobre o significado dos termos empregados no trabalho. Às vezes, quem vai ler o seu trabalho tem certas palavras que a pessoa não vai entender, né? E não é obrigado a entender tudo. É na leitura de um artigo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essas palavras, exatamente isso, glossário. Você vai pegar essas palavras que têm um significado não tão, como é que se diz? Não tão que dê para entender, né? Aquele significado que a pessoa entende de primeira, e colocar lá exatamente o sentido dele, né? O apêndice, que são os textos ou documentos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. A sua paginação deve ser contínua, a do texto, né? E um exemplo é assim, ó, apêndice A, instrumento de coleta de dados. Então, o que é o apêndice? É aquilo que você utilizou, você criou e utilizou na sua pesquisa, né? Questionários, ou relatórios de visita técnica, essas coisas que você criou. Por isso que é chamado de apêndice, né? São aqueles que foram elaborados pelo autor. Não vamos confundir com anexo, certo? E é exatamente esse agora que a gente vai falar, que são os anexos. São os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação e ilustração à parte nuclear do trabalho. Então, são identificados por letras maiúsculas e consecutivas, travessão e respectivos títulos, devendo estar centralizados na folha, excepcionalmente, utilizando-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos apêndices. Se esgotadas as 23 letras do alfabeto, pode-se incluir anexo leis, ilustrações e outros documentos não elaborados pelo autor. Então, qual é a diferença? Se eu perguntasse qual é a diferença entre o apêndice e o anexo? O apêndice é aquele documento que foi utilizado na pesquisa, elaborado pelo autor, enquanto o anexo são todos os outros documentos utilizados na pesquisa, mas que não foram elaborados pelo autor. Então, essa é a diferença entre eles. Além dos elementos pós-textuais, dos elementos textuais e dos pré-textuais, nós temos alguns elementos que servem de apoio na construção do trabalho, do artigo e tudo mais. Então, são elementos que a gente chama de apoio ao texto. São os elementos para enriquecer o texto acadêmico, e as citações, as notas de rodapé, as alíneas, as ilustrações, as tabelas e os gráficos. Tudo isso a gente pode utilizar na construção do nosso trabalho. Primeiro vamos falar um pouquinho das citações. O que seria citação? É a menção no texto de informação extraída de outra fonte para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado, podendo aparecer no texto ou em notas de rodapé. Todas as citações do texto devem constar nas referências, assim como todos os documentos relacionados nas referências devem ser citados no texto. É uma obrigação e respeito aos direitos autorais. Então, há alguns modos básicos de se apresentar a citação. Citação direta, citação indireta e citação da citação. Então, a citação é esse, né? Você falar de algo no texto, uma informação extraída de uma outra fonte. Então, nós temos 3 tipos de citação. A citação direta, a indireta e a citação da citação. A citação direta, então, são as citações no texto de até 3 linhas, né, dentro do texto. Devem estar contidas entre aspas duplas, né, então tem que estar lá porque é a fala de um outro autor. Por se tratar de uma transcrição literal, quer dizer, tirado literalmente de um trecho do original, é obrigatória a menção da paginação de onde tal trecho foi extraído. Exemplo, olha só como é que foi lá. O cara colocou Lery, 1979, que é o dia do livro,
não é o nome, mas o dia, o ano da publicação desse livro, de Larry, e a data da página 58. Ó. Entende-se que ele está falando de fixação de preços. Então fala que a fixação de preços, entre aspas, por margens simples, é a técnica mais aplicada para determinar o preço de venda, porém tem que obedecer certas regras, viu? Aí vem uma outra citação direta. As políticas e procedimentos de recursos humanos dão aos empregados mensagens sobre o nível esperado de integridade, competência e comportamento ético. Aí ele coloca entre parênteses Dávila Oliveira, 2002, né, são dois autores, o ano da publicação da obra e a paginação. Então aqui tem duas formas de citação direta. Né? A primeira é utilizada depois do autor, entre parênteses, o ano da obra e a paginação, e a outra é quando você cita primeiro a expressão do texto, aí depois coloca o nome dos autores, o ano da obra e a paginação de onde você tirou. Bem, as citações diretas no texto de mais de 3 linhas devem ser destacadas no recuo de 4 centímetros da margem à esquerda. Essas foram as citações diretas. Isso, a gente está vendo aqui. Né? Então, com letra menor que a do texto. Espaçamento simples sem aspas, por se tratar de uma transcrição literal do trecho do original e é obrigatória a menção da paginação onde o trecho foi extraído. Porque há dois tipos de citação direta, né? Que é aquela de até 3 linhas, que é citada, colocada diretamente no texto lá, e essa que é mais de 3 linhas. Então, essa que tem mais de 3 linhas, que a gente pode colocar no nosso trabalho, ela tem a sua configuração diferenciada, né? Tem que ficar no espaço de 4 centímetros da margem esquerda, tem que ter fonte 10, quer dizer, uma fonte menor do que a do texto. Tanto que ele tem um exemplo aqui, ó, toda no padrão, né, afastada aqui da margem e com a fonte menor que a do texto, que seria 12, e sendo que a da citação direta com mais de 3 linhas, a sua fonte é fonte 10. Tá? Então aqui ele vai dizendo toda uma citação, aí no final ele coloca o nome do autor e o ano da obra e a sua paginação. Citação indireta, então é a transcrição de conceitos do autor consultado, porém descritos com suas próprias palavras, uma palavra sua, do redator. Na citação indireta, o autor tem a liberdade para transcrever com suas palavras as ideias do autor consultado. Então, você pegar a ideia daquele autor e colocar nas suas palavras, transcrever para o seu texto. Então, exemplo, olha só, o primeiro objetivo dos contadores ao desenvolver um sistema de custeio é a mensuração monetária dos estoques e dos resultados, e não a utilização da informação provida pelo sistema instrumental de apoio gerencial. Martins, 1998. Porque ele está colocando só aqui, diferente da citação direta. Ele só colocou o nome do autor e o ano da obra, ele não colocou a paginação. Por quê? Porque ele retirou o conceito daquela obra, mas não transcreveu literalmente o que tinha nela. Por isso que não é a necessidade nem colocar em aspas e nem colocar a paginação. Somente o autor e o ano da obra. Temos também a citação da citação, que é a transcrição direta ou indireta, então pode ser direta ou indireta, de uma obra ao qual não se teve acesso. Indicar no texto o sobrenome dos autores dos documentos não consultado, seguindo da data da expressão latina apud, criado por, que significa apud, que é criado por, e do sobrenome dos autores do documento consultado, data, que é o ano da obra e a página. Então, um exemplo, olha só. Salomão e Alam. 1999, Apud Merege. 2005. Quer dizer que, criado por Merege. Então, Merege pegou esses dois cidadãos aí
e citou eles. E você está citando Merege, não citando Salomão e o Aher, né? Então, olha só, a Merege 2005 relataram que nos Estados Unidos o terceiro setor é composto de organizações estruturadas que não estão destinadas a distribuir lucros entre seus diretores, associados ou fundadores, localizados fora do amparo formal do Estado, envolvendo indivíduos em um significado de esforço voluntário, né? Essa é uma citação da citação, que quer dizer que Merege citou Salomão e o Anyeyer, né? Então é isso, por isso que é a pública. Você não citou esses dois, quem citou foi o Merege e você pegou a ideia dele. Tanto que não é uma citação direta, né? Porque não está ali entre aspas, você pegou a ideia, tá certo? Agora falando um pouquinho das referências, né? Então, referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que possibilita a sua identificação no todo ou em parte, permitindo dessa forma que as informações contidas no texto possam ser efetivamente comprovadas quando necessário, constituindo de uma lista ordenada alfabeticamente de documentos e efetivamente citados no trabalho, devendo obedecer às normas, informação e documentação, né? Então, as referências conforme a elaboração da ABNT 2012, certo? Então, referências, como a gente já comentou um pouquinho, né? Se você citar algo dentro do seu trabalho, dentro da sua pesquisa, você tem que colocar o referencial no final, tá? Então, inicia-se em folha, ele está dizendo como deve se apresentar as referências. Então, inicia-se em uma folha a página distinta. Então, não vamos colocar a referência junto. Acabou a conclusão, professor, numa página, mas sobrou muito espaço. Ou posso colocar a referência junto? Não, referência em folha distinta. Então, tem uma página só para ela, né? Com as palavras referência na margem superior, as letras minúsculas, com letras maiúsculas, desculpe, em negrito, fonte Arial Times, que a gente já viu, né? Tamanho 12, sem indicativo numérico, quer dizer, não tem número nenhum, o espaço de 1,5 entre linhas e centralizada. Então, as referências devem ser digitadas após o espaço de 1,5 da palavra referência. E fonte 12, espaço simples entre linhas alinhadas à esquerda e separados entre si por um espaço duplo. Quando são referenciadas várias obras de um mesmo autor, a lista de referências substitui o nome do autor das referências subsequentes por um traço, né? Se você repetir muito na casa, você pegou 3 livros de referência sobre um autor só. No primeiro você coloca o nome, no segundo você já não coloca o nome, você coloca um traço, no terceiro também um traço, que significa que são obras de um mesmo autor, tá? Esses espaços de caracteres, e neste traço substitui o sobrenome e o nome do autor, como eu acabei de explicar. Gente, agora temos aí uma pequena prática que está na nossa apostila, então vamos fazer, tá? Tem aí, ó, nossos elementos, né? Todos os elementos de um lado, eu vou marcando o X, em que situação aquele elemento se encontra, se ele é pré-textual, se ele é textual, se ele é obrigatório, se ele é opcional, tá certo? Então, você vai marcando o X em cada, não é só um X, né? Aí tem que ser pelo menos 2x, né? Tem elementos que são pré-textuais e opcionais, pré-textuais obrigatórios, textuais obrigatórios, pós-textuais obrigatórios ou opcional. Então, você vai marcar aí 2x, dentro desses 5 vão ser marcados 2x nas colunas aí, tá certo? Eu faço uma prática. Espero que vocês tenham entendido essa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau! Isso é tudo bem, pessoal.